perto de você. Dê uma palavra de bênção sobre cada vida que está, diz assim: vamos viver uma nova estação, um novo tempo está chegando, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. É uma alegria tê-los em nossa terceira reunião desse final de semana, e sabemos que Deus sempre tem mais para a nossa vida, amém? Quem crê que Deus tem mais? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho de Lucas, 24, 27. Temos uma palavra tremenda da parte do Senhor para meditarmos nesta noite, amém? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Aqueles homens, porém, insistiram muito: fique conosco, Senhor, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. A estrada de Emaús, ela é conhecida por muitos como a estrada de lágrimas, a estrada de choro. 2 discípulos caminhavam por essa estrada, e o que eles carregavam no seu coração? Carregavam um choro, decepção, tristeza. Eles tinham visto Jesus curar enfermos. Eles tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Eles tinham visto Jesus operar milagre de forma sobrenatural. Surdos ouvirem, cegos verem. Eles tinham visto as promessas que eles ouviram se cumprindo através de Jesus. Mas agora, eles viram Jesus na cruz. E quando eles viram Jesus na cruz, os sonhos acabaram. Os projetos acabaram. Parecia que tudo havia terminado. Mas aquilo que eles chamavam de fim, Deus estava chamando de começo. Aquilo que Deus chama de vitória, eles chamam de derrota. Enquanto eles falavam aqui sobre Jesus, Jesus estava caminhando ao lado deles e eles não perceberam. Estava junto a eles. Enquanto eles choravam por causa da obra do Calvário, o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, estava dando passo a passo com eles. Muitas vezes, amados, nós chegamos ao Senhor exatamente como esses 2 discípulos, do mesmo jeito deles, feridos, confusos, inquietos, cansados, sem entender como é que pode. Ele ressuscitava mortos e agora ele morreu naquela cruz. Como é que pode aquele homem que operou tantos milagres agora não opera mais? Como é que pode? Eu que recebi milagres hoje não sinto mais milagre nenhum e não vejo mais milagre. Será que valeu a pena? Será que foi importante eu conhecer Jesus? Alguns têm a visão desse Jesus que morreu,
Outros têm a visão do Jesus que ressuscitou e anda lado a lado comigo e com você. Você não precisa enxergar Jesus. Você só precisa ter uma certeza. Estarei com você todos os dias da tua vida. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estarei com você para sempre. Foi essa a promessa dele. O Jesus que caminhava em Emaús é o mesmo Jesus que caminha em nosso meio nessa noite. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não sentimos, mas ele prometeu estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Então tem um recado para você. Nós estamos em mais que 2 ou 3 aqui. Ele está aqui em nosso meio. E o que eu fazia enquanto o louvor tocava? Eu adorava. Por quê? Porque ele prometeu. Lucas 24:15 diz assim: quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. No dia de tristeza, no dia de angústia, Jesus está conosco. Os discípulos aqui estavam decepcionados. O Messias foi crucificado. A esperança que nós tínhamos foi sepultada. Mas no momento de maior dor, de maior dúvida, a Bíblia diz que Jesus estava com eles. Há momentos que parece que a esperança vai embora e tudo que vem é desânimo, angústia, insegurança e dúvida. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17, fala de uma mulher chamada Agar. Gênesis 21, 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu. Agar foi mandada embora, despedida. No meio do deserto, a água acabou, o pão acabou, não tinha mais alimento, não tinha mais água. As forças de Agar se acabaram, a esperança, a confiança acabou. Mas quando Agar não via mais saída, quando Agar não via mais escape, Deus falou com ela. A Bíblia diz: Deus ouviu a voz do filho que estava com ela, Deus ouviu a voz do menino. E Agar estava tão interdita que ela não via, mas Deus já tinha preparado um poço para ela pegar água. Deus tem um poço perto de você. Deus tem um lugar de bênção perto de você. Deus tem um lugar de milagre perto de você. Mas qual é o problema, pastor? O problema é que muitas vezes as lágrimas encobrem a nossa visão. Há pessoas que muitas vezes, você está aqui nessa Santa Ceia, e o teu casamento está ferido, você está ferido. Talvez você está aqui nessa Santa Ceia, mas a enfermidade tem rodeado a tua vida. Talvez você está aqui na Santa Ceia hoje, e as coisas em que você toca parece que só regride em vez de avançar. Talvez você está aqui na Santa Ceia hoje e está passando por uma crise financeira que você não consegue romper. Ninguém sabe. Você não conta para ninguém. Você guarda só para você. Mas Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe o estado da tua vida. Ele conhece você. Essa palavra nos lembra que nos momentos de vale, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros que eu e você passamos, Jesus não nos abandona. Ele não nos deixa, Ele continua presente, Ele continua aqui caminhando, Ele continua sustentando, Ele continua amparando você. Jesus não deixou você.
a água pode ter acabado, a sede pode estar sumindo, o pão está desaparecendo da tua mão, mas o céu tem provisão para a tua vida, provisão para a tua casa, provisão para o teu trabalho, provisão para o teu negócio, provisão para o teu futuro. Quando os recursos da terra acabam, quando as nossas forças acabam, os recursos acabam aqui na terra, é que o céu começa a providenciar. Aí o céu começa a agir. Lucas 24, versículo 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando estamos nos distanciando, Jesus nos conduz de volta à palavra. Antes da mesa veio o que, pastor? A palavra. Antes do pão veio a revelação. Antes aqui da comunhão veio o entendimento. Jesus não começou operando um milagre, Jesus começou ministrando a palavra, ensinando a palavra, orientando a palavra, abrindo as Escrituras. Eu gosto do que ele diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele foi tentado no deserto. Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo como, pastor? Diga assim: pela palavra. É pela palavra que você vence. É pela palavra que você conquista. Claro. Muitos, no tempo que nós vivemos, o que eles querem? Querem uma experiência, uma sensação, emoção, mas ignoram a Bíblia, ignoram a palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que impulsiona. Onde a palavra de Deus é negligenciada, o que acontece, pastor? A esperança morre. Mas num lar, numa casa onde tem uma mulher de Deus que pega a palavra, declara a palavra, os céus se abrem sobre aquela casa. Uma casa onde tem um sacerdote, um homem de Deus que pega a palavra, declara a palavra, a vida daquela família muda. Tudo é mudado quando, pastor? Não quando a Bíblia está aberta no Salmo 91, empoeirando a parede. Não. A vida começa a mudar quando você decreta o que aqui está escrito na tua Bíblia. A vida começa a mudar quando você decreta a palavra. Eu e minha casa somos abençoados pela palavra de Deus. Somos guardados, somos protegidos, somos aparados, somos iluminados pela palavra. Antes de mudar a circunstância, o que Jesus muda, pastor? A compreensão. A compreensão. Quando você compreende a palavra, o milagre começa a acontecer. Aí você escuta Jesus dizendo: levante e ande. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, abre o teu coração que eu vou te encher. Antes entra o quê? A palavra. E depois o milagre acompanha. Quando você recebe a palavra, logo em sequência, o que vem, pastor? Vem um milagre. Mas é interessante aqui nesse texto, porque aqui Jesus se revela, aqui em Lucas 24, 30, no partir do pão. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Foi quando o pão foi partido, que eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus
não pela voz. Eles não reconheceram Jesus pela aparência. Não foi pelo caminhar que eles reconheceram Jesus. Foi no partir o pão. E por que eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão? Porque eles já tinham sentado com Jesus em várias santas ceias. O que esse texto fala, pastor? Fala de dois homens que estavam na igreja, que caminhavam na igreja, que andavam com Jesus, mas decidiram pegar um caminho de volta. Mas naquela santa ceia, no partir o pão, os olhos deles foram abertos. Evangelho de Lucas 22, versículo 19. Diz assim: pegando ele o pão, Jesus pegando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quando Jesus partiu o pão, eles pararam de buscar o Cristo morto e começaram a entender que o Cristo havia ressuscitado. O pão partido aqui apontava para o corpo de Cristo que foi entregue por nós. O cálice aponta para o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Naquela mesa a dor saiu. Naquela mesa a angústia foi embora. Naquela mesa os olhos foram abertos. Sabe, muitas vezes a gente não entende o que Jesus está fazendo. Espera aí, Ele operou tanto na minha vida, por que parece que Ele não está mais operando? Ele operou tanto na minha casa, na minha família, por que não está mais operando? Era assim que esses dois discípulos se viam. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos. Eles viram a cruz, mas não mais com um homem pendurado. O homem estava diante deles, ele havia ressuscitado. Qual Jesus nós seguimos? Um Jesus que está morto? Ou um Jesus que nos acompanha? Quem é o nosso Cristo? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Ele não fica pendurado numa parede, ele não fica numa estante, ele não fica preso a uma cruz, ele venceu a morte, ele vivo está. Para qual Jesus você está olhando? Em qual parte da Bíblia você parou? Aonde ele morreu? Está na hora de olhar o próximo versículo. Ele ressuscitou. Ele vivo está. Na cruz Jesus recebeu a minha dor, a sua dor. Na cruz Jesus levou as minhas enfermidades, as tuas enfermidades. Jesus se fez pobre para que você enriqueça. Jesus levou as dores, os cansaços, o abatimento, a perdição, e deu o que para mim e para você? Salvação, o nome escrito no livro da vida e um selo para que eu e você vamos morar no céu. Diga assim: já não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Olhe para o Cristo vivo. Olhe para o Cristo que venceu. Olhe para o Cristo poderoso em operar. Ele está olhando para você. Lucas 23, 24, versículo 32. Aqueles homens disseram, perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha
nos explicava as Escrituras. Quando você está com Jesus, o teu coração está ardendo. O teu coração arde, a fé volta. O mesmo coração que estava frio, quando os olhos foram abertos, começou a arder. O mesmo coração que estava fugindo, agora está cheio de esperança. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele muda a nossa história. Ele transforma a nossa vida. Ele faz milagre. Ele levanta o caído. Ele ampara o desiludido. Ele traz de volta a fé, o ânimo. E Ele nos enche com o Espírito Santo. Pastor, eu não sei se dá mais para mim. Dá sim. Pastor, voltar dói tanto. Volte. Pastor, eu me distanciei, eu estou frio na fé. Essa palavra aqui, quando eu estava digitando, ela veio ao meu coração. Muitos corações gelados. Vai quebrar o gelo. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Mas depois de ter um encontro com Cristo ressuscitado, ele se tornou um pregador poderoso. Atos 2:38, Pedro está pregando, e ele olha para uma multidão de 3.000 pessoas, lá em Atos 2:38, e ele diz o seguinte: arrependo-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro, que era tímido, inquieto, quando ele tem um encontro com aquele que ressuscitou, tudo muda. Diga assim: o primeiro encontro de Pedro não trouxe mudança, mas o segundo, com Jesus ressuscitado, transformou Pedro por completo. Está dando para entender? O primeiro encontro só levou Pedro a andar com Jesus. Ele continuou igual. Mas foi o segundo encontro, quando ele começou a olhar para o Cristo vivo, é que ele teve uma mudança completa. Talvez você está aqui hoje, sem forças para orar, sem alegria. Você perdeu a alegria, você perdeu o ânimo, você perdeu a fé. Você esqueceu que a alegria do Senhor é a nossa força. Você não tem vontade de continuar. Vim para a igreja, virou o quê, pastor? Virou um costume. Pedro via Jesus fazer tanto milagre nos 3 anos e pouco que ficou com ele, que virou o quê? Normal. Me parece de ver, quando Jesus chamou Pedro e os 3 na casa de Jairo, a filha de Jairo estava lá morta. Pedro, talvez dizendo assim para Jesus, eu estou ilustrando aqui, amém? Dizendo assim para a galera, ó, eu vou fechar a porta, mas fique tranquilo, ela já vai voltar. ela já vai ressuscitar. A gente acostuma com milagre. Está dando para entender? Mas você não vive com o Deus do natural. Você vive com o Deus do sobrenatural. Ele não é um Deus simples. Ele é um Deus poderoso. Pedro, quando encontra, ele muda. Quando nós comemos do pão, partimos o pão, bebemos do cálice, quando participamos da ceia do Senhor, não é um ritual frio, é dia de renovo,
É dia de renovo, é dia de renovar a aliança, é dia de medir como está a minha fé, como está a tua fé, como está a minha caminhada, é dia de reflexão. Se eu preciso alinhar o meu pensamento, hoje eu vou alinhar. Se eu preciso mudar a minha mentalidade, hoje é dia de mudar. Por quê? Porque o mesmo Jesus que ressuscitou ontem está vivo hoje e vai estar eternamente. Quando Cristo fala, o gelo da incredulidade derrete. E eu profetizo aqui em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo queimando os teus problemas, fogo do Espírito Santo queimando com todo o gelo, todo o espírito que veio para matar, roubar e destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu negócio e a tua fé, pelo poder do nome de Jesus. Nós nos levantamos hoje e decretamos derrotado, em nome de Jesus. Você não vai pegar caminho de volta, você vai avançar. Jesus vai te levar para um lugar mais alto, no centro do seu propósito. Ele tem planos com você. Lucas 24, 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Diga assim: Jesus está me chamando de volta à missão. Eles chegaram caminhando devagar, mas voltaram correndo. Chegaram derrotados e voltaram testemunhando. Foi assim com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28, 27, 28. João 4, 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: vai mais um. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus está. Essa mulher foi contar para a cidade: o Cristo chegou. Quando Jesus libertou o gadareno, Jesus disse para ele: vá para a tua casa e para a tua família e anuncia a eles tudo o que o Senhor fez por você. A ceia não é o ponto final. A ceia é o ponto de partida. O batismo nas águas não é o acabou, é o início. Depois do batismo nas águas vem o que, pastor? O batismo com o Espírito Santo, os dons de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. Mas tem muito cristão que para no batismo. Tem muito cristão que recebe uma porção de bênção, quando Deus tem muito mais para fazer sobre você. A ceia é o início. Deus está chamando eu e você de volta para a missão. Deus está chamando eu e você de volta para o chamado. Aqui, quando essa mulher, esse gadareno aqui tiveram um encontro com Jesus, eles não ficaram mais paralisados. Eles não ficaram mais bloqueados. Eles voltaram, contaram para a sociedade, contaram para a família tudo o que Jesus fez, e principalmente foram testemunhas de Cristo. Eu tenho comigo: quem experimenta a graça de Deus não consegue mais ficar em silêncio. Quem conhece o Cristo que ressuscitou não consegue mais ficar parado.
Ele muda você, Ele transforma você. Muita gente pensa, nós somos chamados só para sentar à mesa com Cristo. Não, nós fomos chamados, sabe para quê, amados? Para anunciar que o Rei está à mesa, e quem quiser alimento, vem para a casa do Senhor que tem pão, tem água, tem salvação, tem mudança de vida. Eu gosto do que Jesus fala em Mateus 9, versículo 37. O que Jesus fala? Vamos ler junto. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são... A colheita é grande, mas poucos estão camonorados. A colheita é grande, mas muitos estão preocupados com o balde, com a água do balde. Muitos estão entretidos com um monte de coisa. Enquanto o casamento desmorona, enquanto a casa desmorona, enquanto a caminhada desmorona, enquanto tudo vai se indo ao redor, nos entretemos com pequenas coisas. Aquela mulher abandonou o balde e voltou para a missão. Deus está chamando você de volta para a missão que Ele confiou a você. Ninguém tem um DNA igual ao teu, ninguém tem uma digital igual à tua, você é único, tem alguém que vai ouvir o Evangelho através de você. Diz para alguém aí, você tem um chamado para cumprir, então abandone o balde da desculpa, volte a ser usado por Deus, deixe a palavra de Deus arder no teu coração, em nome de Jesus. Eu vi um glória a Deus. Volte para a missão. Deus tem um propósito contigo. Ele disse para Isaías: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou aqui. Esse texto que nós lemos aqui, quando você lê o que aconteceu na estrada de Emaús, aqui aconteceu 5 milagres que muitas vezes acontecem na tua vida e você não percebe. Primeiro milagre que aconteceu aqui, Jesus transformou tristeza em esperança. Tem dias na tua vida que Ele arranca a tua tristeza e coloca em você alegria e esperança. O que é isso, pastor? É milagre de Deus. Mas muitas vezes nós não percebemos. E por que não percebemos e não damos glória, pastor? Porque estamos de olhos fechados. Aqui Jesus transformou o quê? A confusão em entendimento. Eles estavam confusos em relação à palavra, questionando a palavra, mas Jesus mudou o entendimento dele. Terceiro milagre, Jesus transformou a cegueira em visão. Você vai ver Deus agindo na tua vida, você vai ver Deus agindo na tua casa, você vai ver Deus endireitando o teu caminho e mudando a tua história. Quarto milagre, Jesus transformou corações frios em corações ardentes. Quantas vezes eu já recebi esse milagre? Quantas vezes eu cheguei aos pés do Senhor, dobrei o meu joelho, incrédulo, frio, dizendo: Senhor, não vale mais a pena. Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu vou abandonar. Não aguento mais. E de repente vem aquela unção, vem aquela presença. Teu coração começa a aquecer e a tua palavra muda, a linguagem muda, o pensamento muda, tudo é transformado. É milagre de Deus. Quantas vezes você pensou em desistir e Ele voltou a aquecer você?
quinto milagre, Jesus transformou aqueles 2 discípulos desanimados aqui em testemunhas corajosas. Você vai testemunhar com coragem. Você vai testemunhar com ousadia. Aqueles homens saíram de Jerusalém carregando dúvidas, incertezas. Mas aqui diz o texto que eles voltaram carregando certeza. Saíram de Jerusalém com o coração ferido, cheio de marcas, cheio de dores aqui, mas voltaram com o coração ardendo. Saíram falando de cruz, mas voltaram dizendo que tiveram um encontro com o Cristo ressuscitado. Chegaram em Emaús aqui, olhando para a cruz, para a derrota, para o fracasso, mas saíram de Emaús dizendo: ele não está mais no túmulo, Jesus Cristo ressuscitou. Chegaram dizendo aqui: nós esperávamos, e saíram aqui dizendo: ele vivo está, ele partiu o pão, ele sentou na mesa, ele caminhou conosco. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que você está dizendo na tua casa? O que você está dizendo no teu trabalho? O que você está dizendo na estrada chamada vida? O que você está falando do Cristo morto ou do Cristo que ressuscitou? Nessa estrada de Emaús chamada vida, onde há lágrimas, tristezas e angústia, que linguagem eu e você como crentes estamos falando? Ah, pastor, eu quero esperar, se o milagre acontecer eu vou dar glória. Glória depois do milagre até o ímpio dá. O crente dá glória antes do milagre. O crente dá glória antes do milagre. Ah, eu vou esperar Deus fazer alguma coisa. Deus já fez. Talvez você está com a informação errada, mas Jesus já ressuscitou. Está sentado à direita, tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que está aqui na palavra, que caminhou com esses 2 homens, esse mesmo Jesus que partiu o pão aqui, o mesmo Jesus que aqueceu o coração deles, e aquecer o seu coração. Esse mesmo Jesus que transformou esses 2 discípulos que estavam se desviando, se distanciando, se perdendo, trouxe eles de volta e transformou a vida deles. Quer transformar a tua vida? A cruz não foi o fim da história, a cruz foi o começo da vitória. Toda vez que eu me assento à mesa com Jesus, eu sei que Ele tem algo novo para mim. Tem coisas novas vindo do céu sobre a minha vida e sobre a vida de todo que crê. Aqueles 2 discípulos não foram transformados na estrada. Aqueles 2 discípulos, aqueles não foram transformados numa conversa de mimimi, não. Quando que eles foram transformados, pastor? Quando eles se assentaram à mesa. O que o senhor quer dizer, pastor? Deus está chamando você para voltar a conversar sós com Ele. Volta para o secreto. Volta a dobrar o teu joelho. Volta a buscar o Senhor todo dia, toda hora, todo momento. Volte a abrir a tua Bíblia e declarar que Jesus reina na tua vida, na tua casa e na tua família. Volta a fazer o que você fazia no início. Deixa arder, deixa o Espírito Santo te tomar. Fale em novas línguas. Você é crente em Cristo Jesus. Manda essa timidez embora.
Pedro, quando conheceu Jesus ressuscitado, a timidez não teve mais lugar. Hoje é dia de Santa Ceia, mas qual Jesus? Eu e você vamos ceiar hoje do pão e do cálice. Qual Jesus eu e você vamos nos alimentar hoje? Do Jesus que está morto ou do Jesus que ressuscitou? Qual Jesus tem andado com você? O Jesus da derrota ou aquele que venceu a morte e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom, eu já venci. Eu venci o mundo. Hoje é dia de ceia, mas eu convido você a orar, a buscar e a clamar pelo Cristo que ressuscitou, pelo Cristo que venceu a morte. Convide Ele para entrar na tua vida. Convide Ele para entrar na tua casa. Convide Ele para voltar a viver como você vivia. Uma fé sobrenatural que não tinha barreiras, que não tinha limite, que não tinha bloqueio, que não tinha nada difícil. Volta do caminho de Emaús. Volta para Jerusalém. Volta para casa. Você é filho. Você é filha. Você é herdeiro. Você tem o teu nome registrado lá no céu. Ele não apagou. Ele não deserdou você. Ele não abandonou você. Volte para Ele. Ele está esperando você. Aonde Ele está, pastor? Está na mesa. Senta na mesa com Ele. Conversa com Ele. Abre o teu coração para Ele. Expõe a tua vida a Ele. E Ele vai entrar e vai mudar a tua história. A história da tua família. A obra que Ele começou é o início. Tem muita coisa para ser escrita sobre você no livro da vida. Volte para o Cristo ressuscitado. Volte a buscar aquele que venceu a morte. Volte a buscar aquele que ressuscitou. Se coloque de pé. Pegue a Santa Ceia na sua mão. Será que hoje não é dia de nós fazermos uma oração? Que oração, pastor? Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre o meu coração, Senhor. Abre o meu entendimento, Senhor. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero voltar a te adorar. Eu quero voltar a ser cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar a ter sede e fome pela tua presença. Senhor, eu quero voltar àquele tempo que às 3 da manhã eu acordava. Eu te buscava de madrugada, eu exaltava o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero voltar àquele tempo que 6 horas da manhã eu acordava, dobrava o meu joelho, não importava se estava 0 grau, 10 negativo, eu queria a tua presença. Eu quero voltar a buscar o Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte. Hoje é dia de dizer: Senhor, quebra o gelo. Quebra o gelo da minha vida, quebra o gelo do meu coração. Abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver. Fortalece a minha fé. Feche seus olhos por um momento, eu quero orar pela sua vida. A mesa não é um lugar de perfeitos, a mesa é um lugar de remidos. Ah, pastor, eu não posso me assentar. Você pode. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Receba Jesus como teu Deus. Declare que Ele reina na tua vida, na tua casa, na tua família.
1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Você faz parte de uma igreja viva. Você faz parte de um rebanho vivo que pertence ao Deus que ressuscitou. Será que hoje não é dia de você dizer: Senhor, me leva de volta ao princípio? Me leva a abrir os meus olhos novamente, Senhor. Eu quero ver a Tua presença. Fale para Ele hoje. Fale com as Tuas palavras. Que área da tua vida você precisa voltar? É esse que vem nos abraçando.